hoje nós precisamos fazer uma pergunta: o que Jesus deseja que eu e você venhamos fazer no seu reino enquanto estivermos aqui na terra? Porque o Senhor nos chamou para sermos abençoados. Mas muitas das vezes, amado, nós corremos o risco também, porque Deus nos dá coisa boa e nós nos acomodamos com as coisas boas que Deus nos dá, e na realidade Deus quer dar algo melhor do que nós estamos vivendo. Não deixe de trocar o seu bom pelo melhor de Deus, porque nesta noite eu tenho a convicção que Deus está trazendo até a sua vida o melhor. O bom você já tem, Ele quer te dar melhor. Eu estava conversando com a minha esposa, porque alguém de Angola me ligou. Eu falei, bem, não tem como eu explicar para você o que aquele povo vive. Nós fizemos uma campanha, quando eu estive lá antes da pandemia, nós fizemos uma campanha e distribuímos alimento. Sabe, uma hora que uma mulher chegou com 3 crianças, aquela escadinha, que eu entreguei uma sacola com 2 litros de óleo, um pouco de feijão, um pouco de fubá, um pouco de... lá eles falam fuba de mandioca, que é uma mandioca seca, ralada, que eles fazem comida, colocando água quente, vão batendo, até fazer uma espécie de angu vindo da mandioca. Quando aquela mulher pegou, chorou, e eu vi quando ela disse assim, oh, até que enfim, hoje nós vamos ter comida na nossa casa. Eu olhei para aquela mulher, amado, o meu coração cortou, e eu disse assim, lá, quando as mulheres são casadas, tem o hábito de chamar mamã. E eu disse assim, mamã, a mamã tem o que para comer em casa? Ele disse, olha, sou bispo, vou ter somente isso para comer hoje com meus filhos. Vou ver se eu deixo como hoje, como amanhã, vou ver se dá para uma semana. Eu falei, mas o que está vivendo? Ela falou que entrou a pandemia. Aqui nós vivemos de vender as coisas porque não temos emprego, nossos filhos não têm emprego. Então nós vendemos, saímos para a rua e vendemos de tudo que tem. É uma coisa que você precisa ir para ver a realidade dos fatos. E eu disse assim, mas o dia que a senhora trabalha, a senhora tem dificuldade? Ela pegou, olhou para mim e disse assim, olha bispo, deixa eu falar uma verdade para o senhor. Eu trabalho o dia inteiro. Às vezes eu ganho 1.000 kwanza, 2.000 kwanza, e com esses 2.000 kwanza que eu ganho, eu compro um peixe, eu compro uma canequinha de feijão, eu compro uma canequinha de fubá, e vou para minha casa, eu faço essa comida toda, e assenta eu, meu esposo e mais 5 filhos, e comemos aquilo que temos, na esperança de que amanhã vamos ter de novo. Eu disse, mas como a senhora não está podendo vender? Como a senhora está vivendo? Ela fala, comemos o dia que alguém chega e nos socorre, ou ao dia que conseguimos alguma coisa. Amados, estamos evangelizando, fazendo missões num lugar que aonde não tem luz, e ali vive 800 famílias, uma criançada danada, não tem escola, não tem saúde, a água é difícil, não tem água. Me levaram um dia na água que eles usavam, era uma água branquicenta, parece que lavaram uma vasilha de leite dentro daquela água, e é dali que eles pegam aquela água, eles bebem e comem. Ali eu pude ver crianças chorando de fome, porque as mães carregam as crianças amarradas aqui atrás. Amados, e numa reunião que eu estava fazendo com ele, uma criança ficava ali chorando, parecendo que estava com um problema no pulmão, com uma enfermidade no pulmão. E a criança, eu via que ela não tinha força.
A perninha da coisa, se juntar dois dedos, o meu era mais grosso do que a perninha daquela criança. O bracinho era tão fino que parecia um dedo. E aquilo me incomodou porque a criança não parava. E o pai não dava atenção para a criança, a mãe não dava atenção para a criança. Eu até chamei aquela mãe, depois que terminou aquilo, eu não conhecia ainda aquele povo. Eu chamei alguém que eu tinha confiança, que vivia ali, e perguntei: esta criança está doente? Ele falou assim: não está doente não, porque eu via aquela criança tão magra, tão raquítica. Eu falei assim: vou ter que levar essa criança no médico, vamos ter que arrumar um jeito de dar um remédio para essa criança. Amados, quando aquele rapaz me disse, fala assim: não, ela está chorando de fome. Naquele momento que aquela palavra foi dita, que ela estava chorando de fome, porque a mãe não tinha leite, porque não tinha nem condições, que a mãe também muito magra, muito magra, muito magra. Eu olhei para um lado, pensei no lugar que estava vivendo, falei: aqui não vou achar leite para comprar, aqui não vou achar nada. Eu falei: mas escuta uma coisa, o que pode dar para essa criança? Quando eu falei o que pode dar para a criança, aquele rapaz virou para mim e me disse: bispo, fazem 2 dias que todos nós aqui não comemos nada. Sabe o que eu aprendi naquele lugar fazendo missões? É que as crianças começam a tomar corpo e forma quando eles aprendem a andar e começam a entrar para os matos. E no meio do mato, eles sabem, eles conhecem tudo. Eles conhecem uma fruta que toma e mata a sede. Eles conhecem uma outra fruta que come e mata a fome. Eles pegam ratos, eles queimam o rato, limpam o rato e comem rato. Eles vieram perguntar para mim: o senhor já comeu rato? Eu disse para ele: olha, eu nunca comi rato, nunca comi macaco. Ele falou: não é possível, mas o senhor nunca comeu? Eu falei: graças a Deus, não fui preciso. Amados, é coisas que eu, às vezes falando, é triste até lembrar. Coisas que eu fico falando que hoje, tratando de fazer a minha esposa entender pela manhã, eu disse assim: bem, você só vai ter convicção e certeza disso e ter uma visão geral, um panorama de tudo isso que eu estou te falando, é quando você estiver lá comigo no começo do ano que vem. Aí você vai ver o que é uma vida passar fome. Amados, quando nós falamos no Brasil de tirar oferta para fazer missões neste lugar, qual é a visão que nós estamos fazendo? Aquelas crianças não têm estudo. E por que eles vivem aquela situação de vida? Justamente por falta de estudo. Porque as empresas que existem naquela nação, por não ter pessoas, por eles não saberem a ler, eles não conseguem trabalho, eles não conseguem emprego. As empresas trazem pessoas dos seus países para que elas venham trabalhar naquele lugar. E o que causa isso é justamente o analfabetismo que acompanha aquela nação. Em 2010, eu estava pregando numa igreja, naquele lugar. Quando nós terminamos aquele culto, uma senhora, já de bastante idade, chegou perto de mim e disse: missionário, eu posso te pedir uma coisa? Eu olhei para ela e disse: mamã, se for possível, aqui estou para atender. E ela olhou assim e disse: eu gostaria de aprender a ler. Nós aqui não sabemos ler. E mostrou tantas mulheres que estavam ali. Eu quero aprender a ler, para mim poder ler a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia. Lá tem um outro risco. Tudo que os pastores dizem, eles acreditam. E isto faz com que muitos pastores pregam muitas mentiras e começam a explorar as próprias pessoas. Começam a abusar da bondade das próprias pessoas. E
São coisas, amados, que eu estou falando porque é um culto missionário, ok? E você vê que Jesus falou para os seus apóstolos: levanta os seus olhos e vede. É isso que nós estamos precisando, levantar os olhos e ver o que acontece. Aí você vai me dizer: mas pastor, aqui em Baipendi tem gente passando fome. Eu acredito. Você vai falar: aqui no Brasil tem gente passando fome. Eu também acredito. Mas, amados, lá é torno de 90% da população vive debaixo da linha de pobreza. Na situação daquela mãe, que quando eu dei um pouco de alimento para ela, e ela disse: graças a Deus que hoje vamos ter comida em casa. Para outra mãe que eu entreguei, a criança puxava o vestido dela e falava: mamãe, vamos ter comida hoje? E ela olhava para baixo: sim, meu filho. E ela queria dar atenção para mim, e eu conversando com ela, e o menino puxando: mamãe, hoje vai ter comida na nossa casa. Irmãos, vocês não sabem o que o missionário passa quando ele está num campo. Eu estava ali, não tem um meio de transporte. Ali não tinha o que comer direito. Eu passei dias e dias comendo banana, tomando café e um pão de manhã cedo. E passava o dia inteiro comendo banana. Vocês não sabem o que é viver com uma necessidade. Hoje nós falamos, mas aqui nós temos muita dificuldade. Mas na sua dificuldade eu tenho certeza que você tem uma televisão dentro da sua casa. Na sua dificuldade eu tenho certeza que você tem um celular nas tuas mãos. Lá, o meu celular que eu levei daqui do Canadá, ele queimou. Eu tive que comprar um celular. Ele é tão antigo, tão ultrapassado, que eu não consegui falar com a minha família com aquele telefone. Eu não conseguia receber mensagem das pessoas, as pessoas me ligaram. Eu não conseguia, de tão defasado que é. Como eu não consigo fazer na tecnologia tão avançada, eu não fazia com aquele tão ultrapassado. Esta é a situação que aquele povo vive. E é lá, amados, que nós estamos trabalhando para construir uma escola. Estamos trabalhando para construir uma creche. Sabe por quê? As mulheres lá, quem trabalha na agricultura, que eles falam na lavra, são as mulheres. Os maridos pouco vão, os maridos fazem outra atividade. Eu encontrei com mulheres um dia, quando eu fui conhecer aquela região, como ela carrega as crianças aqui, as crianças vão para a lavra com elas. As ferramentas dela não é enxada como tem no Brasil, aquele cabo que você fica em pé. É uma ferramenta com um pedacinho de pau assim, um pedacinho de ferro, e elas capinam, plantam mandioca, plantam amendoim, plantam milho. Mas o que acontece? Elas vão cedo com aquelas crianças, amarrado, o pequeno vai amarrado aqui, os outros vão na mão, ela bota uma bacia, bota a ferramenta dentro, uma bacia na cabeça, e vão com as duas mãos segurando os filhos, o outro amarrado. Fica o dia inteiro as crianças no meio do mato, no sol, se chover na chuva, porque foi isso que eu vi. Quando elas estavam indo, estava um sol tremendo. Quando eu voltei, tinha dado uma chuva muito forte, e elas vinham com aquelas crianças do mesmo jeito, todas molhadas, trazendo aquelas crianças para casa. Esta é a situação do lugar que nós, igreja, estamos trabalhando. Quando estiver aí, quando eu for aí, vou mostrar vídeo, vou mostrar foto, vou mostrar a realidade para vocês daquele povo, testemunho de mulheres, de mães de família pedindo ajuda, testemunho de pais falando que não tem o que dar para os filhos. É terrível, é triste, e nós podemos fazer a diferença. Jesus disse aqui: levanta os olhos, vede a terra.
A terra está diante de nós, a terra está diante de mim, está diante de você. Eu lá sou os olhos de vocês, lá eu faço aquilo que vocês me ajudam, na oferta do culto missionário, que é colocado de lado, na oferta que a igreja dá para as missões e mais outras atividades que nós fazemos, pessoas que amam a obra de Deus e têm nos ofertado, assim que nós estamos fazendo a obra missionária. Porque, amados, é um povo que tem passado necessidade. Agora, eu sei também que as pessoas já me disseram isso aí no Brasil, mas eles já estão acostumados a viver aquela vida. Eu pergunto para você, se você tivesse você não luta para ter uma vida melhor do que tem hoje? Você está conformado com o que você tem? Você não trabalha pensando que o dia de amanhã vai ser melhor do que o de hoje? Mas infelizmente de lá, nem este pensamento eles podem ter. Eles não podem ter. Eu levei um pastor daí, lá de Angola, ele esteve aí comigo durante uns meses. Eu não sei quantos se lembram, o Paulo César pelo menos lembra. Creio que a Ivone, os mais antigos da igreja, lembra dele, o pastor Bill. Um dia ele estava almoçando na casa da minha sogra, lá na casa da dona Edith. E ele chegou, depois que nós comemos, ele pegava as vasilhinhas dela e ia virando tudo dentro do prato. Aí ele disse assim: ó vovó, angolano come muito. Aí eu sorri, brinquei com ele. Aí ele pegou e falou: sabe, vovó, o angolano come muito porque ele não sabe que hora que vai comer de novo. Esta é a vida que aquele povo tem, e este é o lugar que Deus nos colocou. Agora eu quero te dizer outra coisa. Deus não nos colocou lá, e se você pergunta, mas por que não colocou o Senhor no Brasil? Nós estamos aí, você está aí. Quando Deus falou comigo acerca daquela nação, foi no ano de 1975, eu casado de pouco tempo, já com 2 filhos, estava sentado de frente da televisão, vendo uma reportagem. Eles estavam vivendo em guerra, porque eles viveram em guerra até 2002. A paz só veio de 2002 para cá, a nação toda destruída. O que tinha de bom, eles destruíram tudo, né? E eu estava sentado na frente da televisão. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas de repente eu comecei a chorar. Primeiro as lágrimas escorria. Daí a pouco eu comecei naquele soluço. Eu comecei tem aquela coisa de chorar, e eu comecei a chorar alto. A minha esposa olhava para mim: o que você está sentindo? Está passando mal? E eu não sabia explicar o que estava passando dentro de mim, né? Eu falei: não sei. Mas eu falava dentro de mim, dentro do meu coração, eu falava: Deus, o que eu posso fazer para mudar a história deste povo? Em 1975, eu não tinha tanta experiência do reino espiritual como eu tenho hoje. E aí o que aconteceu, amado? Uma voz falou dentro de mim, que eu ouvi aquilo. Ela falou assim: um dia eu vou te colocar lá. Sabe o que esta palavra produziu dentro de mim? O choro cessou, foi como uma anestesia. Acabou tudo aquilo, entrou algo dentro de mim. Eu nunca mais esqueci daquele dia. Em 1975, o país continuou em guerra. O país esteve em guerra até 2002. Só tem paz de 2002 para cá. Pai, às vezes é até difícil de falar, porque eu era recém-casado, já tinha os filhos, tinha que trabalhar para manter a minha casa. Como poderia ajudar aquele povo? Como poderia fazer algo para aquele povo?
E as lutas da vida, conforme Jesus disse, os discípulos estavam preocupados com comida. Eu caí na mesma linha, preocupei em fazer a minha vida, eu precisava tratar da minha família, eu precisava trabalhar, e assim mesmo com muita dificuldade, muito com desemprego, e às vezes ajudado pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu sogro, pela minha sogra, eu passei por isso aí. Mas sabe o que acontece, amado? Em 2010, eu já não lembro nem quantos anos depois, mas creio que mais de 30, de 75 a 2010, creio que mais de 30 anos, eu coloquei os meus pés naquela nação e chorei do mesmo jeito que eu chorei naquele dia diante da televisão. E no outro dia fui conhecer a cidade. Amado, a capital, não é menosprezando, mas você olhando do avião de cima, é como se você estivesse sobrevoando uma favela. Era assim a cidade que eu conheci. Os esgotos correndo pela rua, misturado com o povo vendendo carne, o esgoto correndo aqui, aquele poeirão danado. Foi assim que eu conheci. Eu fiquei desesperado quando eu conheci aquilo. Hoje os meus olhos já acostumaram, que os nossos olhos acostumam. Hoje eles melhoraram um pouco de vida. Em 2018 eu tive lá, foi quando aconteceu a história da criança que estava chorando. E nós estamos lutando para tirar essas crianças que as mães vão para lá com ela amarrado nas costas. Que toma chuva, que toma sol, sujeito a uma cobra aí e picar aquelas crianças. Porque elas ficam ali encostadas e a mãe vão trabalhar. Essa é a missão que Deus colocou no nosso coração. Por isso eu digo para você, fazer missões não é aonde nós queremos. Fazer missões é aonde Deus manda. A fidelidade nossa faz com que nós precisamos obedecer, ouvir a voz de Deus e fazer. É o que os discípulos não estavam fazendo. Eles estavam vendo o que estava acontecendo, todo aquele alvoroço ao redor de Jesus. Mas eles estavam preocupados em dar comida para Jesus. Aí Jesus olha, levanta os teus olhos, olha para a terra, vê que o campo já está pronto para que seja colhido. Amados, Angola é um país que está pronto para ser colhido e precisando de uma igreja, de homens e mulheres que amam servir a Deus, que estejam dispostos a pagar um preço, que estejam dispostos a sofrer, a viver aquilo que vivem lá. E vou falar para vocês, eles me ensinam muitas coisas. Eu cheguei a dizer para os meus netos, eu peço a Deus que um dia eu tenha condições de colocar todos eles dentro de um avião e levar para ver o que é vida. Enquanto aqui está no videogame, enquanto aqui está nisso, na frente de televisão, enquanto aqui está na frente, tem carro, quando chega a idade de 18 anos, começa a estudar, já consegue comprar um carro. Lá, amado, eles andam a pé. Eu vi criança andando 15 quilômetros para ir à escola. 15 para ir, 15 para voltar. Na beira de uma estrada movimentada. E vinha aquela fila de criança na beira. Que se um caminhão, se um carro daquele sair da linha, já mata logo uns 50 de uma vez. É a vida que eles levam, é a vida que nós estamos lutando para mudar a história daquele povo. Para fazer, não só ajudar. Eu tenho comigo o seguinte, eu não quero dar o peixe, eu quero ensinar aquele povo a pescar. Porque se eu der o peixe, eles vão comer o peixe, amanhã vão ter fome. Se eu ensinar eles a pescar, eles vão pegar o peixe, vão comer, vão pegar outro, vão comer. É isto que
que é a visão que a igreja precisa passar para eles. É isso que eu estou tratando. Amados, eu aprendo muitas coisas com eles. Eu falo com meus netos. Eu levei um pacote de bolacha Maria. Aí no Brasil acho que tem também uma bolacha de maisena redonda. Eu levei meio pacote daquele, que era a comida que eu ia ter durante o dia. Eu ia voltar para a cidade, ia chegar às 8, 9 horas da noite. E quando eu cheguei, eu fui lá na minha sacola, que eu peguei uma bolacha. Eu olhei do meu lado, tinha 2 crianças. Eu não consegui comer a bolacha. Eu dei para um, e quando eu fui pegar outra bolacha dentro da sacola para dar para o outro, sabe o que aquelas crianças tinham feito? O que pegou já tinha partido a bolacha no meio, já tinha dado a metade para o outro. Aí eles foram lá, quando eles voltaram com mais 5. Eu peguei, dei mais uma para um, mais um para outro, e foi chegando, acabou a bolacha, sabe o que eles faziam? Partia no meio, depois partia no quarto, e cada um comia uma lasquinha de nada de bolacha. Eu aprendi, sabe o que, irmão? Nós estamos tendo comida na nossa casa, nós estamos tendo alimento, café, pão. Bem que não comemos muita coisa saborosa que gostaríamos de comer, mas nós não temos passado fome, porque o Senhor tem nos dado. E aquele povo está precisando de quem ensine que o Senhor pode dar para eles também. Lá nós temos uma dificuldade. A dificuldade lá é religiosa. Porque quando você fala em espiritismo aí no Brasil, quando você fala em Umbanda, Quimbanda, Candomblé aí no Brasil, todas estas religiões vieram de lá. Eu encontrei em 2010 pessoas que estavam na igreja, mas que iam para o bruxo. Sabe por quê? Porque estava doente e o bruxo é que dava remédio de mato, de erva, de raiz para aquele povo. Esta é a situação que aquele povo vive. É aonde Deus colocou e que eu já falei com eles, para Deus para mim deixar de trabalhar para aquele povo, Deus tem que arrancar do meu coração. E eu disse para eles, olha, e eu vou ficar muito triste quando isso acontecer. Amados, a igreja precisa despertar, não sei se já venceu a hora. Me dê uma direção aí, por favor. A igreja precisa despertar. Fomos chamados para sermos missionários. Por isso o nome da igreja, Centro Mundial de Missões. Estamos trabalhando. Precisamos de aportes financeiros. Sim, precisamos de ajuda financeira. Não adianta a gente querer levar comida, levar roupa. Paga muito caro, é melhor levar o dinheiro e comprar lá. Nós precisamos fazer isso. O seguinte, que em 1 minuto, 156 pessoas morrerão sem esperança. Em 1 hora, 9.360 pessoas vão morrer sem esperança. Em um dia, 224.640 pessoas morrerão sem esperança. A esperança que eu digo é conhecer Jesus. Na semana, 1.572.480 pessoas vão morrer sem esperança. Sabe o que acontece? No ano, 81.768.960 pessoas. Se a igreja não avançar, vão morrer sem esperança. Esperança de salvação. Se você pegar este dado dele em 1988 e colocar em fila este número de pessoas,
vão dar uma fila de 750 mil milhas de comprimento. Para você ter ideia, esta linha poderia circular a Terra 30 vezes. E o pior de tudo, sabe o que ele afirma? Que esta fila de 2018, ela iria crescer 20 milhas a cada dia. Sabe por quê? A igreja está como os discípulos de Jesus, olhando para baixo, e ele mandando olhar para cima. Olha para frente. Você não vê ninguém dirigindo olhando para trás, vê? Você não anda olhando para trás, então é para frente, é para o alto que você precisa olhar. E o mundo precisa de você. Angola precisa de você. Nós estamos numa chamada, e eu, Bispo Raimundo Monteiro, preciso da sua ajuda. Missões. Existem 3 coisas que se pode fazer. A primeira é fugir, andar para o lado contrário, fazer igual os discípulos, vamos preocupar em ficar rico. A outra é ficar olhando quem faz. E a terceira é fazer algo por missões. E eu creio que todos vocês podem fazer algo. Eu creio que vocês podem dar uma oferta, que seja simples, que seja singela, mas uma oferta que vai dar um pão, vai dar um tijolo para construir aquela escola e aquela creche. Aonde nós vamos construir aquela escola, aquela creche, vamos também construir uma igreja, para ensinar o Evangelho de Cristo Jesus para aquele povo. Aí você diz assim: pastor, por que o senhor não constrói primeiro a igreja? É porque o país tem lei. Para mim construir a igreja, eu primeiro preciso construir a escola, construir a creche, construir um alojamento para os professores, que lá os professores vão ter que ir na segunda-feira e ir embora para a cidade na sexta, porque senão não dá conta de dar aula para aquelas crianças. Aí nós vamos educar criança, educar adolescente e adulto. E nós já temos a próxima meta, trabalhar na agricultura para matar a fome daquele povo. E no futuro, Deus nos dando condições, trabalhar na área da saúde, para que aquelas crianças e aquele povo não venham a sofrer. Para você ter uma ideia, de cada 10 crianças que nascem, 10, faz uma matemática na sua cabeça aí, 10 crianças que nascem, apenas 5 chega à idade de 10 anos. 5 chega a 10 anos e ainda morre com as outras doenças de adulto, que vem malária, vem febre tifoide e vem um tanto de outras doenças que existem naquele lugar. Este é o lugar que Deus tem nos colocado. Daqui uns meses eu vou estar aí com vocês. Eu quero falar isso ao vivo e mostrar vídeos e fotos para que você venha crer. Agora, qual é o meu apelo? O meu apelo a vocês: nos ajude a trabalhar com missões. Que dê oferta de missões. Mas você vai dizer assim: bispo, eu só posso dar R$5. R$5, lá eu mato a fome quase que de uma família num dia. Com R$5 eu mato a fome. Eu faço algumas pessoas dormirem sem fome. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu conto com você. Quando eu estiver aí, eu vou mostrar, vou estar à disposição de vocês para falar, para que vocês possam saber o que nós estamos fazendo. E vou mostrar testemunhos, pedido de pessoas, para você ver que eu não estou mentindo. Nós não estamos fazendo culto de missões apenas para levantar o fundo da igreja, não. Esse dinheiro, ele não vai ficar aí dentro de Baipindi, nenhuma das igrejas, a não ser para missões. Porque aquele dinheiro que você dá com uma finalidade, a nossa meta é aplicar naquilo que você ofertou. Amém?
em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz, fique na graça. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe a todos.